Amém? Diz a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos nos submeter agora à Tua santa e bendita palavra. Senhor, este momento nas nossas vidas é um momento muito especial, porque é o momento onde o Senhor se revela a nós, onde a Tua palavra nos ensina, onde a Tua palavra nos mostra o caminho, onde a Tua palavra revela a Tua pessoa a nós. Que neste momento o Teu Espírito Santo esteja revelando aos nossos corações a Tua vontade, o Teu querer e aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a conhecer a respeito de Ti. Então que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, de tocar os nossos corações nesta noite, Senhor Deus, para produzir o efeito que o Senhor deseja em nossas vidas. Faça isso por amor e por graça, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, um texto maravilhoso. Eu tenho para mim esse texto como um texto central para a minha vida cristã, porque é um texto que ele revela o Salvador. Esse texto, ele tem a capacidade de abrir, tirar aquela cortina dos nossos olhos para revelar Jesus para nós, o nosso Salvador. Então, ele inicia o texto dizendo: no princípio era o Verbo, era apenas uma palavra, era a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Está falando a respeito de Cristo, que ele era a palavra de Deus, ele estava com Deus e ele se revelava em Deus. E diz: todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas, não é? Todas as coisas quer dizer todas as coisas. Muito profundo isso, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, de tudo que nós contemplamos, que nós vemos, que nós sabemos que existe, e as coisas também que não existem, que não sabemos, tudo foi feito por ele e para ele. Nele, verso 4, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então está dizendo aqui que em Cristo está a vida, e essa vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele começa aqui já a revelar um passo a mais. Ele fala da criação, ele fala quem é Jesus, o Verbo que foi encarnado, e agora ele está começando a dizer algo que aconteceu, que já é do nosso conhecimento. Ele está falando que a luz veio, mas as trevas não o compreenderam, não
não a compreenderam. E ele conta agora, a partir do verso 6, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Esse homem veio para testemunho, para que testificasse da luz. Então João Batista, ele foi o mensageiro, o precursor de Cristo, de Jesus. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus levantou João Batista para ser aquele que viria para falar dessa luz, viria para falar desse Salvador, viria para transmitir essa verdade ao ser humano. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos, repete comigo, todos, para que todos crescem nele. Então, o plano de salvação de Deus para o homem seria revelado através de João Batista. João Batista então seria o precursor e ele traria essa luz para que todos aqueles que crescem pudessem ser salvos. Então não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Não era João Batista o Salvador, mas era aquele que vinha para apresentar o Salvador. Verso 9, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ali estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas agora, diz no verso 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, quer dizer, não nasceu de um ato sexual, não nasceu do homem, né? Mas, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós temos aqui uma grande revelação para a humanidade. Existe um Deus Criador, que se encarnou, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, enviou um mensageiro, João Batista, para que testificasse dessa luz. Este homem, esse Verbo veio, habitou no nosso meio, mas o mundo não quis reconhecê-lo como Filho de Deus, mas ele deu uma oportunidade para que todos aqueles que o recebessem tivessem o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa é a nossa história, essa é a história da nossa vida, a história daqueles que se encontraram com Deus, e a história também daqueles que não se encontraram. Nós podemos estar incluídos naqueles que receberam a Cristo, ou poderíamos estar também incluídos naqueles que não receberam. Então, irmãos, o privilégio que nós temos, o privilégio de recebermos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, é algo que nós precisamos valorizar em demasia. Nós precisamos dar valor a essa realidade que nos foi concedida pelo simples fato de nós termos crido. E hoje é um dia bastante memorável para nós, porque nós estamos aqui diante de dois sacramentos da igreja. Nós estamos diante do batismo e nós estamos diante da mesa do Senhor. E o que eu quero conversar com vocês, quero meditar com vocês nessa noite, é exatamente sobre esta questão de como o homem, o ser humano, ele é inserido neste lugar de se tornar filhos de Deus. Como que um homem caído, um homem pecador, um homem que não merece, não tem nenhum merecimento, porque nós não temos nenhum merecimento. Nós somos salvos pela graça. Nós não temos nada em nós que nós podemos dizer que é bom para que nós possamos ser aceitos. O motivo de nós sermos aceitos é porque Jesus, esse homem aqui, esse
Filho de Deus, ele foi à cruz e ele morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos o direito de nos tornar filhos de Deus. E quando nós cremos nisso, nós recebemos esse poder. Nós recebemos o Espírito Santo, conforme diz a palavra, que vem habitar em nós. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós temos esse entendimento, quando esse entendimento vem até nós, revelado pelo próprio Espírito Santo de Deus, então o que acontece? O Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, há um novo nascimento, há uma nova vida. E agora, dentro dessa nova vida, nós temos o desejo de fazer parte deste corpo. E o apóstolo Paulo, ele é muito feliz quando ele, na carta aos Coríntios, ele fala sobre a igreja como sendo Cristo o cabeça e a igreja o corpo. Ou seja, a igreja ela se move por aquilo que a cabeça pensa, e o cabeça é Cristo. Então o dono da igreja não é o fulano de tal, o ciclano de tal. O dono da igreja é o Senhor Jesus. Nós somos a igreja, nós somos o povo. A igreja não é esse prédio, a igreja somos nós. Esse prédio poderia existir sem nós, sem os salvos aqui dentro, seria um salão como outro qualquer. Mas porque a igreja, o povo de Deus se reúne aqui, então é um lugar da habitação do Senhor. Quantos podem dizer amém a isso? Então o batismo é o momento da nossa entrada, o momento que nós somos inseridos no corpo, não é? Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, entregamos nossa vida a Ele, e agora nós queremos testificar isto publicamente. Então nós vamos testificar isso publicamente descendo as águas. E a palavra de Deus, vocês que fizeram a classe de integração sabem que o momento que nós somos sepultados nas águas, nós estamos nos identificando com a morte de Cristo. No momento que saímos das águas, é o momento que nós estamos ressuscitando juntamente com Ele. Então significa a morte e a ressurreição de Cristo. Eu me lembro que sempre o pastor Paulo, nos dias dos batismos, né, quando eu fui batizado mesmo, ele falou sobre isso. Fugiu agora, fui lembrar do pastor Paulo, fugiu o que ele falou. Mas eu vou lembrar daqui a pouco. Na verdade, então, o batismo, ele nos dá... agora lembrei. Ele dizia assim, quando você compra uma propriedade, você faz um contrato de compra e venda, não é? Vai no cartório, faz o contrato de compra e venda. E você leva aquele contrato para casa e coloca numa gaveta ou lá no cofre, e aí você fala assim, poxa, mas estou precisando registrar essa escritura. Enquanto não registrar, não vou ficar sossegado. Não é assim? Ou você é daqueles que deixa lá, ad eterno, lá, para lá, né? Se for, vem aqui que nós vamos orar por você, para Deus, né? Estou brincando, queridos. Então, quando você compra uma propriedade, então, é um exemplo, você tem lá um contrato de compra e venda, mas você quer ter a escritura. E quando você passa a escritura, agora você fala, bom, agora isso daqui é meu, não é? Então, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você já nasceu de novo, você já faz parte do corpo de Cristo, você já faz parte da igreja do Senhor na terra. Mas quando você vem e você desce as águas do batismo, é como se você estivesse passando a escritura. Agora eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, eu me identifiquei com a morte dele, com a ressurreição dele, e eu agora vivo com ele e vivo para ele. Ao mesmo tempo que o batismo nos dá essa prerrogativa de termos essa certeza, porque eu não sei se você sente assim, mas você se converte, você começa a frequentar a igreja, mas você fala, mas eu preciso ser batizado. Parece que é um negócio que fica nos incomodando, eu preciso ser batizado. Porque parece que você não faz parte totalmente daquilo pelo qual você deseja e você foi chamado. E quando você é batizado, então você sente. Agora, por outro lado, a mesa do Senhor. A mesa do Senhor já é um memorial. Um memorial onde o Senhor diz que nós deveríamos comer do pão e beber do vinho, para nós nos lembrarmos da morte e da ressurreição de Cristo. Da morte na cruz, do corpo dele, que é o pão que foi partido, e o sangue que foi derramado, que é o vinho. Então,
A ceia, ela tem como objetivo nos manter no corpo. O batismo nos insere no corpo e a ceia nos leva a manter no corpo. Por isso nós temos como um memorial e sempre nós estamos lembrando de que o Filho de Deus morreu na cruz pelos nossos pecados. Agora, eu quero falar alguma coisa com você sobre Jesus. Eu quero voltar um pouquinho nesse texto que nós estávamos aqui de Evangelho de João, capítulo 1. Vamos imaginar que o verbo que se fez carne, Jesus, não é? Aquele que criou todas as coisas, ele viveu, ele já vivia antes da terra existir. Ele criou a terra. E ele viveu aqui nesse planeta 33 anos. Apenas 33 anos. Nesse período, esse homem, que também era Deus, ele foi rejeitado. A Bíblia diz que veio para os que eram seus, mas os que eram seus não o receberam. Algumas pessoas dizem que esses seus é toda a humanidade, mas não é. Aqui está falando dos judeus. Mas ele diz que a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse homem, esse Deus vestido de carne humana, ele vive no nosso meio, rejeitado, desprezado, recusado em todo lugar que ele foi. Por onde ele passou durante o seu ministério, ele foi recusado, ele foi rejeitado. Ou seja, o Criador foi rejeitado pela sua própria criação. Quando ele nasceu, no dia do seu nascimento, lá em Belém, não tinha lugar para recebê-lo. E ele foi nascer fora da cidade, numa manjedoura, no lugar onde se alimentavam os animais. Mas isso não é tudo. Quando ele tinha 2 anos de idade, houve uma perseguição contra ele. Uma criança indefesa, uma mera criança, mas ele era o Filho de Deus. E eles mandaram matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque eles não sabiam onde estava o Filho de Deus. Mais uma vez ele é rejeitado. Quando ele começou o ministério dele, aqui no verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os próprios judeus, da sua carne, do seu sangue, não o receberam. Jesus foi rejeitado pela elite judaica. Jesus, eles conspiraram juntamente com os romanos e levaram ele à cruz. Quando ele procurou entrar na região de Samaria, que era uma região desprezada, os samaritanos também não o receberam. Ele foi desprezado na própria cidade onde ele nasceu, Nazaré, onde ele diz que o profeta na sua casa não tem honra, porque eles não reconheciam ele. Não é esse o filho do carpinteiro, José? Ele não teve honra nem na sua cidade natal. Amados, quando nós olhamos para isto, não é? Nós podemos ver o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, e aquilo, segundo a palavra que diz, que todas as coisas foram feitas para Ele, foi feito por Ele e para Ele. Ele é mal recebido pelo próprio mundo que veio das suas mãos. Você já imaginou o que é ser rejeitado a essa medida? Ser rejeitado pela sua própria criação, rejeitado pelo próprio mundo que ele criou, não é? Mas, amados, houve uma exceção. Houve uma exceção na Bíblia. Está em Lucas 10, 38, 42. Foi num lugarzinho, uma pequena aldeia, humilde aldeia chamada Betânia. Betânia era o lugar onde morava Lázaro, Marta e Maria, que provavelmente eram filhas de Simão, não é? Mas vamos ler o texto só para vocês entenderem. Lucas 10, 38 e 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa.
A minha tradução aqui é um pouquinho diferente. Eu vou ler na minha tradução, pode deixar. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Deixe-lhe, dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Provavelmente Marta, Maria e Lázaro conheceram Jesus quando da cura do seu pai Simão. E agora Jesus está passando por Betânia, a cidade ou a aldeia onde eles moravam, e essa família recebe o Senhor Jesus. E é interessante considerar que há um contraste aqui entre Jerusalém e Betânia. Seria como você comparar um pequeno armazenzinho com um grande supermercado. Os historiadores dizem que a Betânia não tinha mais que 400 habitantes. Já Jerusalém naquela época tinha de 60 a 70 mil habitantes. E na época das festas, milhares de pessoas subiam até Jerusalém. Então, se nós compararmos essas duas coisas, o movimento das duas coisas, Betânia era ficava 3 quilômetros, acho que quase ficava aqui na sombra das muralhas de Jerusalém, uma aldeia insignificante. Mas, amados, foi nesse lugar que Jesus foi recebido. Nós lemos aqui, eu li aqui vários momentos da vida de Jesus que ele não foi aceito. No próprio texto que nós lemos inicial, ele está dizendo que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E eu fico perguntando, irmãos, o que é receber? O que é receber a Cristo? Eu acho que a grande pergunta que cala as nossas vidas, e às vezes até teologicamente, parece que existe uma certa confusão. As pessoas, eu aceitei a Cristo, mas a Bíblia está dizendo aqui, que veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam. Irmãos, receber a Cristo. Eu fico imaginando a Marta, quando ela recebe Jesus. Quando ela vai até a porta, juntamente com Lázaro, com Maria, e ela recebe Jesus. Quando você recebe uma pessoa na sua casa, você quer dar o melhor quarto, o melhor aposento, a melhor cama, a melhor comida, a melhor toalha de banho que você tem, tudo de melhor você quer dar. E para que aquela pessoa se sinta bem, para que aquela pessoa faça parte e se sinta feliz ali na sua casa. E a Bíblia diz então que aqui que Marta recebeu. Irmãos, Jerusalém não recebeu. Ele amava Jerusalém. Ele amava o povo dele, não o aceitou, não o recebeu. Mas lá em Betânia, alguém recebeu a ele. Alguém teve prazer de recebê-lo. Alguém preparou uma comida, uma ceia, algo sem precedentes. Por amor, por reconhecimento do que Jesus havia feito na vida deles. Então, nós vamos tentar responder essa pergunta que cala. O que significa receber apropriadamente Jesus nos nossos dias? Irmãos, o Evangelho tem sido às vezes visto de uma forma tão rasa, que as pessoas simplesmente porque disseram um dia, que levantaram a mão e disseram: eu já aceitei a Cristo como meu Senhor, eu estou salvo, eu posso seguir a minha vida agora do jeito que eu desejar, do jeito que eu quiser. Irmãos, quando nós
quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós falamos, nós proclamamos um não à nossa natureza caída. E Jesus vem com um novo propósito de vida, porque agora nós, que éramos criaturas de Deus, agora nos tornamos filhos. E se nós nos tornamos filhos, nós vamos viver de acordo com aquilo que Deus tem de propósito para as nossas vidas, aquilo que o Pai escolheu para nós. Mas nós muitas vezes ainda estamos agarrados naquela humanidade, naquela vida que nós achamos que é o melhor para nós. E que a Bíblia diz que os caminhos dos homens às vezes parecem ser bons, mas seus fins são fins de morte. Então, amados, Jesus vem e para que nós possamos recebê-lo, para que ele possa entrar em nossa vida, ele possa, através do Espírito Santo, habitar em nós, e a partir do momento que habita em nós, ele possa nos conduzir de acordo com a qualidade, com o poder de sermos chamados filhos de Deus. Isso é algo maravilhoso. Agora, a maioria das pessoas reivindicam, que receberam a Jesus, mas o que significa recebê-lo apropriadamente? Eu queria, lógico que nós não vamos dissecar tudo isso, até porque o tempo é curto, mas eu queria pelo menos passar alguma verdade para você a respeito disso. A primeira coisa, amados, receber a Cristo é receber tudo que Ele é. Amém? Receber a Cristo não é só receber para que Ele faça os meus desejos, para que eu vá à frente fazendo as coisas e Ele vá atrás assinando, ou eu vá gastando e Ele vá pagando. Receber a Cristo apropriadamente é receber tudo o que Ele é. E o que Ele é? Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Nada do que foi feito sem Ele não poderia ser feito. Somente com Ele. Então muitas pessoas, por exemplo, recebem a Cristo como o justificador, porque o sangue do Senhor Jesus que foi derramado nos purifica de todo pecado. Então as pessoas conseguem entender e olhar, não, Jesus é aquele que remiu a humanidade do pecado. É uma verdade? É uma verdade. Mas o que acontece é que quando a pessoa está passando por uma dificuldade, ela não consegue receber essa verdade para a sua vida. Ela não consegue tomar posse daquilo que Jesus fez por ela. Ora, se Jesus, ao morrer na cruz e derramar o seu sangue, me purificou dos meus pecados, Ele me purificou dos pecados que eu já cometi e dos pecados que eu vou cometer. É lógico que eu não vou viver no pecado, não vai ser um modo de vida. É lógico que o pecado na vida do crente é um acidente de percurso, mas às vezes por ignorância e também pela natureza caída, nós vamos errar, nós vamos pensar, nós vamos falar coisas adequadas. Então, amados, por exemplo, nós entendemos então que Ele é o justificador, Ele é o doador da justiça. Se Ele é o doador da justiça, nós precisamos viver a justiça, precisamos ser justos em todos os sentidos, viver uma vida justa. Então, a pessoa tem dificuldade de viver e entender que Ele justifica o pecado dos pecadores, então justifica também o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. E muitas pessoas abandonam a vida cristã porque cometeram um erro, cometeram uma falha, cometeram um deslize, se desviaram e acham que não tem mais conserto. Tem o sangue de Jesus. Enquanto houver vida, enquanto houver arrependimento, você pode chegar que a justiça vai te alcançar. Alguns querem o ministério de Cristo, o ministério de trazer edificação e trazer comunhão. Então, ele conheceu a Cristo, ele acha que se ele ter comunhão com os irmãos, já basta. Mas na verdade, e o evangelismo?
o ganhar vidas para Cristo. Faz parte do Cristo completo. Então nós não podemos ter um cristianismo só de acordo com aquilo que nos satisfaz, ou aquilo que nos interessa. Nós precisamos olhar para o cristianismo, para a palavra como um todo. Então, por outro lado, as pessoas às vezes veem o evangelismo como social e acham que a comunhão com os irmãos é opcional. Está errado. Nós precisamos das duas coisas. Eu estou citando exemplos, mas existem muitos outros que você mesmo pode pensar a respeito de Cristo. Então, receber a Cristo dessa maneira é recebê-lo segundo a nossa preferência. É criar um Jesus segundo a nossa própria imagem, ao invés de dar boas-vindas a Ele do jeito que realmente Ele é. Um homem de Deus chamado Stanley Jones, ele diz o seguinte, ele diz que um Cristo reduzido é o mesmo que um Cristo rejeitado. Se você reduz aquilo que Cristo é na sua vida, você está rejeitando Ele. Você não está deixando que o Criador, o Deus que habita em você, seja tudo o que Ele quer ser em você. Então, quando nós lemos aqui, veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam, muitas vezes nós também não recebemos Cristo na sua totalidade. Receber a Cristo é receber todos que são parte dele. Amém ou amém? Amados. Jesus disse aos seus discípulos: quem vos recebe, a mim me recebe. Quem vos recebe, a mim. Então, quando nós recebemos um irmão, nós estamos recebendo a Cristo. Não é? Vocês lembram de Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco, e que ele era o perseguidor da igreja, que ele mandava matar os cristãos? E ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e o que é que Jesus fala para Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Jesus já tinha voltado para o Pai, não estava mais na terra. Como Paulo poderia perseguir a Jesus? Mas Paulo era um perseguidor da igreja, então perseguir a igreja era o mesmo que perseguir a Cristo. Então, quando nós recebemos um irmão, nós recebemos a Cristo. Quando nós discriminamos um irmão, nós discriminamos a Cristo. Então, nós não podemos ser elitistas, nós não podemos ser sectários, nós não podemos ter preferência. Eu amo esse irmão por causa da cor, por causa do valor que ele tem na sociedade, e desprezar aquele que não tem. Por quê? Porque todos são filhos de Deus, todos fazem parte do mesmo corpo. Gostaria de falar mais sobre isso, mas não dá tempo. Então, amados, o Senhor está procurando um povo por quem Ele é plenamente recebido, plenamente acolhido. Um Cristo total, não um Cristo pela metade, né? Jesus, Ele não se sente bem habitando num cristão que tem somente algumas preferências por algumas áreas da vida do Cristo que ele serve. Finalmente, receber a Cristo é dar a Ele o primeiro lugar. Dar a Ele o primeiro lugar. Muitos crentes compartimentam suas vidas. Tem muitos de nós que fazemos isso, amados. Departamento da família, departamento da profissão, departamento do hobby, departamento do entretenimento, departamento da religião. Bom, na minha casa eu sou o cabeça, lá no meu trabalho é o meu chefe, eu sou eu mesmo, não é? E na igreja Jesus é o chefe lá. É uma parte a mais da minha vida. Então, amados, essa parte religiosa a pessoa costuma se envolver com ela domingo à noite e durante a semana na célula. Aí, fora isso, o resto, inclusive o que ele lê, o que ele assiste, não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Igreja, domingo, célula, depois os outros departamentos da minha vida. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas, amados,
Para muitos, qual é o alvo maior da vida das pessoas nos dias de hoje? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. E se nós formos abrir lá em Mateus, e nós vamos entender que ele disse, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não junteis tesouros na terra, juntai tesouros nos céus. Aqui, o ladrão rouba, a traça corrói. Ajuntais tesouros nos céus. E as pessoas hoje, elas vivem atrás de ganhar dinheiro, mandar as crianças para a escola e curtir os seus filhos e seus netos. Essa é a vida das pessoas. Mas no Novo Testamento diz que Jesus é Senhor de todos e Senhor sobre tudo. E isso inclui a totalidade da nossa vida. Por isso, amado, aqueles que recebem Cristo, recebem também as coisas que se relacionam a Ele. E o deleite da vida da pessoa que tem Cristo na sua totalidade é o próprio Cristo. A minha vida é assim. Eu sei que na sua vida é assim também. Meu maior deleite é a presença do Senhor. Não existe nada neste mundo que eu já tenha vivido que seja superior à alegria da presença de Deus na minha vida. Veja bem, não há nada errado de você mandar seu filho para o colégio, você curtir os seus netos, eu também faço isso. A verdade, irmão, que como cristãos, nós temos um destino glorioso que tem que ir além de nós mesmos. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus tem algo especial para os filhos. Se você é um filho de Deus, Deus tem algo que vai além da sua vivência aqui na terra. Então, Deus Pai deu a Jesus o lugar mais alto, deu a supremacia sobre todas as coisas. Portanto, o senhorio de Jesus deve tocar todas as partes da nossa vida, inclusive o que lemos, o que escutamos, o que cantamos, versamos, o que vemos. Eu acho que o pessoal que vai batizar hoje pode desistir, né, depois dessa pregação, porque na verdade, onde que nós vamos, onde que nós estamos, irmão? Se eu fizesse aqui uma pergunta para você nessa noite, você tem a Cristo na sua totalidade? O Cristo é completo na sua vida? Eu sei o que você iria responder, porque eu responderia, eu estou num processo. Eu estou num processo. Só que esse processo, amados, está demorando demais. É como se nós estivéssemos amarrando, impedindo que aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas seja realizado. Então nós precisamos entender uma coisa: nós precisamos receber a Cristo apropriadamente. Por quê? Se nós recebermos a Cristo apropriadamente, o governo das nossas vidas, as nossas atitudes serão governadas por Ele, serão direcionadas por Ele. Nós não teremos olhos para outro. Sabia que a igreja é chamada de noiva de Cristo, e a noiva, ela só tem olhos para o seu noivo, não é isso? Então nós precisamos ter olhos somente para o Senhor. Eu só queria encerrar agora com algo com relação a esse receber de Marta e Maria. Esse texto que eu disse que é uma exceção na vida de Jesus, porque em Betânia foi onde ele foi recebido, amado. Esse texto traz uma coisa muito importante para nós, porque muitos comentaristas bíblicos, eles gastam muito tempo descendo além em Marta e descendo além em Maria. Alguns em Marta, outros em Maria, não é? Maria muitas vezes é descrita como uma mulher muito propensa às coisas espirituais, celestiais, e não dedicadas às tarefas diárias. E ela então, egoisticamente, senta lá aos pés de Jesus para ouvir Jesus, enquanto Marta está trabalhando, preparando o jantar para Jesus, na verdade, servindo o jantar. Então Maria seria aquela mulher que dentro de casa está lá
de olhos fechados, de mãos erguidas, adorando ao Senhor, enquanto lá fora tem pessoas passando necessidade, né? Uma pessoa que espiritualiza tudo, uma pessoa, estou dizendo isso que os comentaristas falam, né? Marta muitas vezes é descrita como alguém que tem como ídolo o desempenho doméstico, né? Aquela que está preocupada em oferecer o melhor para Jesus, mas para isso, né? Então Marta, ela quis impressionar Jesus com uma grande refeição, mas se preocupou muito pouco em ouvi-lo ensinar. Então dizem que ela seria uma mulher propensa mais ao trabalho do que ao espiritual. Na verdade, essas duas descrições não são corretas. Se você olhar o texto assim com a lupa, você vai perceber que Marta, quando ela indaga Jesus, ela diz assim: Senhor, o senhor não se dá conta de que Maria está me deixando servir sozinha? Na verdade, Maria ajudou a preparar a comida, mas na hora de servir que ela estava sentada ouvindo o mestre. Se você prestar atenção no texto, Maria, ela ajudou, mas ela teve uma atitude de mais sede, de mais fome de conhecimento de Jesus. Até porque para sentar naquela sala onde estavam somente os homens que eram discípulos poderiam sentar com Jesus, e ela, como mulher, ela entrou lá. Tanto que Jesus disse: Marta, Marta, você está muito preocupada com seus afazeres. Maria escolheu a melhor parte, e esta não será tirada dela. Sabe, irmãos, nós precisamos buscar a melhor parte. A melhor parte. Maria recebeu Jesus em um plano mais alto do que a sua irmã Marta. Ela recebeu de uma forma mais zelosa. Ela queria saber o que o Criador, o Verbo que se fez carne, tinha a comunicar ao coração dela. Ela queria ouvir. Não podemos desprezar Marta, nem Jesus a desprezou. Mas ela disse que Maria escolheu a melhor parte. Jesus queria derramar o que estava no coração dele, no coração das pessoas, né? Ele procurava pessoas que pudessem receber, entender o propósito e desenvolver a sua vida nesse sentido. Então, somente um anfitrião que escuta pode ser um vaso apropriado. Então eu pergunto para você: você já recebeu a Cristo? Não precisa levantar a sua mão. Você já recebeu a Cristo? Ah, pastor, eu ergui minha mão um dia e confessei Ele como Senhor e Salvador. Mas Ele já entrou na sua casa, na sua vida? Você se senta para ouvi-lo? Como que isso está sendo resolvido no teu coração? Talvez o que falta para você é que você seja menos Jerusalém e mais Betânia. Não sei se você entendeu o que eu estou dizendo. Jerusalém era a grande cidade, a cidade de Davi, a cidade do grande rei. Uma cidade visitada por milhares e milhares de pessoas nas festas de Pentecostes. Betânia, uma aldeia de menos de 400 habitantes, humilde, mas que recebeu o Mestre. Às vezes falta-nos a humildade de reconhecer que somos pessoas caídas, pecadoras, que precisamos de Deus em nossas vidas e precisamos receber aquele que foi enviado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, receber em nossas vidas de uma forma total, para que assim Ele possa realizar todo o propósito que Ele tem em nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Amém? Quero que você curva a sua cabeça por um momento. Pai, nós queremos pedir a Ti, Senhor, nesta hora, que o Senhor revele Cristo para nós, não somente
o Cristo lá da cruz. Este é aquele que nos dá o entendimento de que nós podemos ir além. Mas nós queremos também o Cristo, o Jesus, que senta conosco, que fala conosco, que nos ensina, que nos orienta, que nos mostra, para que ao receber todas estas coisas desse Jesus, nosso coração não seja tendencioso para o mundo, não seja tendencioso para as coisas que são perecíveis, mas nosso coração se volte para aquilo que é eterno. Então eu quero pedir, Pai, se há alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu a Cristo na sua totalidade, que não recebeu a Cristo ainda como Senhor de sua vida, que o Senhor possa nesta noite tocar em seus corações e colocar em nós e sobre nós uma nova visão da vida cristã, para que nós não sejamos apenas religiosos frequentadores de igreja, mas sejamos homens e mulheres que receberam o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, Senhor, ajuda-nos nessa noite, ajuda-nos com aqueles que vão descer as águas, para que eles o façam e cresçam e permaneçam, Senhor Deus, debaixo dessa autoridade. Eu quero fazer uma pergunta, porque o Evangelho, assim como João Batista veio como precursor, pregando o Evangelho e dizendo do Cristo, eu também quero nesta noite, a exemplo de João Batista, anunciar que Jesus Cristo salva. E se você quiser nesta noite, se você não teve essa oportunidade na sua vida de receber a Cristo em sua vida, eu não estou falando de uma religião, eu estou falando do Salvador, do Filho de Deus. Se você deseja entregar a tua vida a Cristo, queria que você levantasse a sua mão, para que nós pudéssemos orar por você, levar você à presença do Senhor, para que você possa dizer: eu recebo a Cristo, a Jesus, na minha vida hoje, o Criador, o Salvador, o meu libertador. Amém? Curva sua cabeça um pouquinho, todos fechem seus olhos, não precisa se preocupar quem vai fazer isso nesse momento, mas se você deseja isso, ergue a sua mão, eu vou fazer uma oração por você. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É a tua vida, é a tua eternidade que está sendo colocado diante de você, não uma religião. Nós não oferecemos religião aqui, oferecemos Cristo, o Verbo que se fez carne. Então, se você deseja, mantenha sua mão em pé, erguida. Amém? Glória a Deus. Depois eu quero orar com a irmã, depois, no final do culto, com a irmã que levantou a mão, ok? Amém, amados? Louva a Deus, porque nós podemos experimentar isso de uma forma grandiosa, não é? Nós vamos agora ter o momento da ceia, mas antes de nós realizarmos a ceia, nós queremos servir os nossos irmãos que vão ser batizados e aqueles que vieram transferidos de outras congregações. Então eu queria chamar aqui à frente os batizandos. Laura, cadê a Laura? Vem cá, Laura. A Júlia Risse, tem duas, né? Tem as duas. E a Maria Eduarda. Glória a Deus. Irmãos, ontem nós tivemos 12 horas de oração e adoração, e era 2 horas da manhã, ainda estava cheio de adolescentes, jovens aqui, adorando ao Senhor e orando. Eles têm sido um exemplo para nós. Amém? E eu queria chamar também os transferidos, o Alexandre e Luciana. Alexandre e Luciana, está aí? Estão aí? Não estão?
o Luciano, que é da célula do Leandro. Se alguém puder acompanhá-lo, pode acompanhar, da célula. A Tamires. Quem que é Tamires? Cadê a Tamires? A Simone. Tamires, vem cá, Tamires. Simone da célula do Renan. Está lá atrás, estou vendo daqui, olha. Vem cá, Simone. Pode vir com ela, Sandra. O Misael e a Silvia, da célula do Dude. Também, se tiver alguém da célula para acompanhá-los. O Regis, da célula do Ronaldo. Aqui o Regis. O Ronaldo está viajando, mas se tiver alguém da célula que quiser fazer companhia para ele, pode vir. O Carlos Júnior e a Lilian, da célula também do Ronaldo. Vocês estão aí? O Augusto, da célula do Betinho. Cadê o Augusto? Eu vi ele quando cheguei. Está na escala do MI. O Everton, da célula de Machado, Aí, Ricardo, e Márcia. A Nadime, da célula do Leandro. E a Lilian, da célula do Betinho também. Amém? Queridos, esses amados aqui, preste atenção aqui, amados. Esses queridos aqui, eles vão fazer parte desta família. Então nós hoje, na ceia, não é? Um ano de ceia, de batismo, nós vamos recebê-los como membros da igreja. Alô? Amém? Então nós vamos recebê-los como membros da igreja. Então cadê os cartazes, pessoal? Cadê os cartazes? Vamos lá, esse pessoal precisa ver que eles estão chegando numa família que ama eles. Não dá para enxergar aí no fundo, pessoal. Não dá para enxergar. Pessoal, igreja, estenda sua mão para eles agora. Nós vamos orar por eles e recebê-los como membros dessa igreja. Irmãos, estendi a mão, mas vamos olhar para cá. Fiquem comigo, por favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, receber esses amados como membros desse parte do corpo de Cristo que se reúne nesse lugar. Nós queremos pedir a Ti, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, que o Senhor também nos ajude, Senhor, a ajudá-los a caminhar nesse caminho. Senhor, que eles possam encontrar dentro dessa casa o apoio, o amor, Senhor Deus, a compreensão que vem do Teu Espírito, que vem da Tua Palavra sobre a vida deles. Então nós queremos, Pai, realmente, como o Senhor mesmo orou, dizendo que não queria que nenhum deles se perdesse, nós também não queremos que nenhum deles se perca, mas que eles possam encontrar refúgio na Tua presença, encontrar refúgio no amor e no relacionamento uns com os outros. Assim nós, como igreja, os abençoamos. Repete comigo agora, igreja, olhando para eles. Pode abrir seu olho, diga assim:
Em nome do Senhor Jesus, nós os recebemos como membros deste corpo e nós prometemos a vocês amar vocês, mesmo quando vocês fizerem coisas erradas. Nós vamos amá-los, abençoá-los e caminhar com vocês até que vocês alcancem a estatura de varão perfeito. Então nós, como igreja, os recebemos e os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar um brado de vitória. Aleluia! Amém, queridos? Olha, não é para voltar para o lugar. Presta atenção. Vocês vão receber a ceia primeiro. Olha, vocês vão servir, nós vamos servir a ceia para vocês primeiro. Vocês vão aguardar até que toda a igreja seja servida. Depois nós comeremos juntos a ceia. Vocês vão ser batizados também, podem participar da ceia. Ok? Pastor Alessandro. Vamos, já que nós estamos no... Irmãos, por favor, eu sei que vocês estão efusivos, porque esse momento ele é... Eu vou usar uma palavra aqui, por favor, me compreenda. Esse momento é mágico. Esse momento nos leva lá para 2000 anos atrás. O batismo, a morte do velho homem, a comunhão, a ceia e a igreja. Isso aqui é a igreja. Irmãos produzindo irmãos, ovelhas produzindo ovelhas. De verdade, eu estou arrepiado, porque isso aqui é a igreja. Só isso aqui é a igreja. Eu acho, não, eu tenho certeza que esse momento ele é ímpar na eternidade. Essa aqui é a continuidade da igreja que um dia começou com os discípulos, os apóstolos, lá em Atos. Amém? Momento importante, eu queria convidar você para ficar de pé. Queria convidar a Nayara da célula do Betinho, está aí também? Está aí? É da célula do Betinho, né? Nayara, está aí, Nayara? Pode vir. Desculpa, gente. Isso aí é o que nos torna igreja humana. Sempre a gente dá uma falhadinha, né? Mas tá, viu, Nayara? Você é amada. Queria convidar o presbitério, o Rubens Wilson, né, o professor Heraldo. Vamos fazer essa ceia juntos. Vamos todos juntos aqui. Vamos receber a Nayara também, irmãos. Vocês recebem a Nayara como corpo aqui? Então, já que... Ó, eu conheço a Nayara de uns 15 anos atrás. A gente era parceiro comercial, né? E ela sempre perguntava, não sei o que, de igreja. Interessante, os anos passaram, a Nayara teve um infortúnio na sua vida. E por isso que eu digo que isso é o evangelho verdadeiro. Conheceu o amor de Cristo no meio das suas dores, foi curada de um câncer no meio de suas dores, porque uma célula a abraçou, porque a igreja, porque Cristo, nós, pequenos cristãos, pequenos cristos, a abraçamos, a célula a abraçou, o Senhor operou cura na vida dela, e mais do que cura, está operando restauração de vida na vida dela, colocando em ordem algumas coisas da vida dela. Não vai dar tempo, mas é isso, né, Nayara? Não é isso? Amém, queridos? Vamos lá, irmãos. Quero ler um trecho que é comum, ou que é muito lido nesse momento. E antes da gente servir a ceia, eu gostaria que vocês, assim, diante da comunidade como vocês estão, que vocês repetissem uma oração. Vocês que vão descer as águas do batismo, esses adolescentes abençoados, que vão conduzir a Cinja aí para frente. Amém? Diga assim: Senhor, adolescentes, Senhor Jesus, eu, por vontade própria, renuncio agora a toda a minha vida passada, a tudo que vivi, a todo pecado, porque eu me decidi nesta noite a morrer para mim mesmo, pelas águas do batismo,
por confessar Cristo como Senhor de minha vida. E eu quero ressurgir novamente em vida, em Cristo, para uma nova vida, livre da manipulação do pecado, livre da força maligna, porque agora eu tenho, através de Cristo, a liberdade de servi-lo com o meu coração, com a minha vida, com a totalidade do Cristo que eu recebi, até que venha. Amém? Amém, queridos? Palavras de Paulo à igreja reunida. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes, porque em julho de 2016, também, todas as vezes em que vocês comerem desse pão e beberem deste cálice, anunciai a morte até que venha. Amém, queridos? Ao nós participarmos deste sacramento, o batismo, nós morremos com Cristo. Ao participar da mesa, nós declaramos para esse Cristo que nós morremos, que nós o aceitamos na totalidade, nos dispondo a viver em comunhão, a viver em comunidade, a nos abraçarmos, nos aceitarmos, nos suportarmos, nos amarmos, nos ajudarmos, nos instruirmos uns aos outros, nos tornar irmãos dia a dia, até que venha, porque há uma esperança eterna para nós, aqueles que fazemos parte da família de Cristo, até que venha o tempo da bonança, até que venha o tempo da plenitude. Amém? Senhor Deus, nós estamos diante, Senhor, da mesa, Pai. Estamos diante, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que nos orientou a fazermos memória de Ti, Senhor, a nos lembrarmos do Teu sacrifício na cruz, a nos lembrarmos, Deus, não apenas como vaga lembrança, não nos lembrarmos, Deus, como alguém que fez um favor por nós, mas alguém que nos comissionou, Senhor, para vivermos uma nova vida, e a partir de viver essa nova vida, Senhor, nos aliançarmos contigo, para viver em comunhão, para vivermos, Senhor, nos dispondo ao trabalho, nos dispondo, Senhor, a amar o nosso próximo, nos dispondo, Senhor, a aceitar o nosso próximo, nos dispondo, Senhor, a gastar tempo, Senhor, com o nosso próximo. Ao participarmos da mesa, Senhor, temos uma aliança contigo, uma aliança, Senhor, que começou com os discípulos lá há 2016 anos atrás, aliança, Senhor, de tornar o Teu nome engrandecido na terra, aliança de dizer que Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que cura, que há uma esperança, que há uma vida, e que há uma vida, Senhor, mesmo que não haja esperança humana. Nós tomamos parte dessa mesa, nós nos ajuntamos nesse lugar e respondemos para Ti que somos a Tua igreja e que continuamos esperançosos até que Tu venhas, e fazemos isso nessa noite em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que é membro dessa igreja, ou você que nos visita, mas é membro de uma outra igreja evangélica, você, por favor, pode celebrar a ceia conosco. Se você ainda não passou pelas águas do batismo, ou você é de uma outra denominação que não cristã evangélica, nós pedimos para você, por favor, que se sentem, porque nós vamos ceiar. Amém? Nós vamos esperar uns pelos outros, primeiro eles vão ceiar. Pode ser? Pode ser? Pode servir? Agora vamos celebrar, irmãos. Esse momento é ímpar para nós, igreja. Vamos celebrar 4 adolescentes que, mais do que passar pelo batismo, estão aceitando o desafio da cruz, estão em vigília, estão evangelizando. Pode fazer uma festa santa, com temor do Senhor, mas pode se alegrar. Com temor do Senhor, mas se alegre, irmãos.
todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. As equipes que vão nos ajudar a servir, por favor, podem vir para frente. As equipes diagonais que vão ajudar. O caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que preparas para nós, um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo
que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Porque é um pouco escorregadio aqui. Se puder dar uma ajuda. Se os pais, né, delas quiserem também se aproximar, recebê-las, é uma honra para vocês isso. Né? Então pode chegar, pode trazer a toalha, pode